E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindo ao nosso congresso técnico. Vamos estar falando aqui alguns pormenores da nossa prova, né? Na verdade, é um comentário das partes mais importantes do nosso regulamento, né? Eu lembro que o regulamento já estava disponível no momento que o atleta fez a sua inscrição, tá certo? E teve lá o item de colocar o aceite, né? Que leu o regulamento e aceitou as condições, caso contrário, ele não ia conseguir fazer a sua inscrição. Mas, de qualquer forma, como é previsto aqui a gente fazer um congresso, ainda que de forma síncrona aí pelo YouTube, né? Eu vou estar comentando o que a organização julga as partes mais importantes para que a prova flua de maneira segura, de maneira correta, né, provendo aí a melhor segurança para todos nós, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu gostaria de mostrar a nossa camiseta, que ficou muito bonita, né? Patrocínio aqui da Nutrividas, os apoiadores todos na parte de trás, tem com a data do dia da nossa prova, certo? E a empresa que fez ela para nós é a Budas Camisetas, né? Nós vamos deixar aqui o arroba para que vocês possam seguir aí o nosso fornecedor. Altíssima qualidade, própria para fazer atividade física, principalmente corrida. Ela é toda furadinha, né? Que dá uma melhor respiração aí, realmente um tecido muito leve, tá certo? E muito leve e muito bom de utilizar. Tá certo? Vamos então aqui para as primeiras orientações da nossa prova. Pessoal, primeira coisa que a organização quer pedir para vocês: cuidado com pré-treino ou dose de pré-treino que nunca usaram antes, né? Tanto um pré-treino diferente quanto ali uma super dosagem, né? Eu já tive, não em provas de triatlo, mas eu já tive um cenário uma vez, um colega que utilizou muita cápsula de cafeína, né, num TAF aí, e a gente precisou retirar o camarada da prova, ele já estava branco sem conseguir respirar. Graças a Deus tinha ambulância, tinha tudo lá, mas tinha uma preocupação para a organização. Embora seja total responsabilidade do atleta, a gente não tem como cuidar o que o cara vai tomar, se tá respeitando a dose máxima ali de pré-treino e tal. E ele não pode fazer nada, a gente pode só orientar e conscientizar, né? Não atente contra a sua segurança com isso, vai estar os seus familiares lá esperando você na linha de chegada, tá certo? A gente quer que você conclua bem, a gente quer que você poste aí a sua chegada nas redes sociais, tá certo? Então preserve a sua segurança, né? Se for tomar um pré-treino, toma aquele que você já conhece, na dose que você sabe que não vai ter problema, aquela quantidade que você já está acostumado a fazer, né? Então, por favor, primeiro ponto assim, ó, cuide disso daí, tá certo? Então, segundo ponto aí para que flua bem a nossa prova, pessoal. A pista de bike, ela tem que ser tratada pela torcida e pelos familiares igual uma BR. É altamente perigoso. Ali o pessoal vai estar passando muitos a 40 por hora, tá certo? Eu peço atenção especial para vocês orientarem, né, o seu familiar que vai levar ali as crianças e eventualmente o seu idoso também para ficar assistindo a prova prestigiando. Total atenção com as nossas crianças e nossos idosos, tá certo? Porque criança corre ali, o pai não consegue ver, sei lá, e às vezes o idoso, dependendo da idade, pode não ter muita noção e acabar se metendo na frente de uma bicicleta e aí a gente acaba tendo um acidente grave, né? Por assim, descuido ou até falta de orientação. Então, por favor, atleta, oriente o seu familiar, tá? Criança, idoso e até pet se for levar, cara. Na coleira, sempre, coleira ou no colo, cara. Né? Porque um pet pode causar um acidente grave ali, tá certo? Então, fica aí esse pedido especial também, tá? A torcida brilhanta, o nosso evento, né, dá motivação ali pro atleta que está competindo, mas tem que cuidar dessa parte, tá bom? Nós ainda temos uma limitação no Lago Dourado, de falta de arquibancadas, a gente não tem arquibancada lá, tem um ou outro banco espalhado ali, mas então oriente a sua torcida, o seu familiar a levar cadeira, tá certo? Então fica aí essa orientação também. Dentro aí da questão dos familiares, relembre o seu familiar que durante a prova ele não pode entregar para você nenhum lanche ou hidratação, tá certo? A hidratação é só aquela da prova e a que você já estiver levando na sua bicicleta, tá bom? Qualquer coisa diferente disso, nós vamos ter que encarar com ajuda externa e a penalidade, infelizmente, é a desclassificação, tá certo? Então peço para cuidar isso daí. Outra situação aqui que vamos ter, ó. No nosso primeiro triatlo a gente não conseguiu o apoio do Exército para a banda, estamos conseguindo nesse, né? Então nós vamos iniciar a prova, antes da prova, né? Os atletas vão ficar alinhados ali na pista e nós vamos ter a execução do hino nacional, tá certo? Então eu peço assim, ó, que a gente tem até 6h19, no máximo, para o pessoal fazer o seu bike check-in, porque 6h20 nós queremos iniciar a cerimônia ali, talvez a gente vai ter os dois homenageados, tá certo? Que é o pessoal que contribuiu para que essa prova acontecesse, e na sequência, hino nacional e 6h30, previsão da largada, né? Ainda também vai ter um resumo ali do Congresso Técnico, que são as orientações pré-largada, que não vai ser mais que 3 minutos, tá bom? Mas o que eu quero dizer com isso, pessoal? 6h20 é para o pessoal estar posicionado ali na pista próximo da largada, para a execução do hino nacional. Foi difícil nós conseguir o apoio da banda para conseguir ter esse momento cívico ali antes da nossa largada, igual acontece aí, sei lá, Copa do Mundo, enfim, etc., cantar o hino antes da competição. E eu peço que o pessoal esteja posicionado ali, tá bom? E o mínimo ali que também é posição de respeito, quem é ali, quem nascido em 80, em 90, aí pegou na escola que a gente cantava o hino, né? Então eu peço assim pra gente não perder esse apoio que abrilhanta o evento, que o atleta tenha ali a sua postura condizente, né? Diferente lá de, por exemplo, muito jogador de futebol, durante o hino cuspindo no chão, né? Fique na posição de respeito e de preferência, saiba cantar o hino, tá bom? Pra gente não perder esse apoio, que inclusive o Exército também está nos apoiando com vários staffs, com médico, né? E já ia ficar muito difícil fazer o evento sem essa contribuição deles. Então eu peço que o pessoal tenha ali um comportamento condizente e esteja no horário para as orientações e para o hino, tá bom? Para a gente não perder aí essa contribuição que facilita muito para a organização, ter o exército do nosso lado aí para mobiliar o evento, tá bom? Pessoal, vou bater alguns pontos aqui do nosso
agora, né, especificamente, né, vou bater pontos aqui do nosso regulamento. Relembro que o regulamento estava disponível antes do camarada se inscrever, do atleta se inscrever, ele já estava disponível e era 100% possível o camarada ler o regulamento e decidir se queria se inscrever ou não, tá bom? Então, assim, nós temos faixas etárias de 10 em 10 anos, nós temos, por exemplo, a possibilidade de, se houver mau tempo, a natação ser cancelada, tá certo? Por questão de segurança. Ainda a gente tem também o parecer da Corsan, para que no dia da prova, na semana da prova, realmente a água esteja própria. Sempre vai estar própria, tá bom? Mas, né, tem essa condicionante. Se a Corsan portar, perceber alguma alga nociva, alguma coisa, a parte da natação também pode ser cancelada mesmo tendo bom tempo. Mas é muito difícil acontecer, tá bom? Só gostaria que o pessoal se atentasse, então relembrasse que pela organização, nós sempre vamos ter as 3 etapas, tá bom? As 3 disciplinas, no caso, da prova. Porém, não depende só de nós, né? Não depende só da nossa boa vontade, digamos assim. Eu sou triatleta, eu quero fazer as 3 disciplinas, né? Mas, como organizador, eu entendo que o evento ele é condicionado a muitas variáveis, né? Então, eu agradeço a compreensão, né, e reforço a importância da leitura do regulamento antes de se inscrever, porque de qualquer forma o atleta ele teve que clicar ali que leu o regulamento, tá certo? E aí ele conseguiu fazer as suas inscrições. Então, todos os inscritos falaram que estavam cientes do regulamento, tá bom? Vamos tocar a bola, vamos tocar a ficha. Então, pessoal, regras gerais, então, o atleta vai ter 3 horas e 10 minutos para concluir toda a prova, tá bom? A gente não vai ter tempo de corte intermediário entre as disciplinas. Por exemplo, assim, nas provas oficiais da FGTRI, que vale pontuação para o estadual, tem um ponto de corte na natação, que não pode ter uma permanência de 30 minutos na água, né? O atleta que sair da água com mais de 30 minutos, ele já nem pegaria a bike. Mas isso daí são provas oficiais do estado. A nossa não é assim, ok? Tem 3 horas e 10 para concluir toda a prova, não importa quanto tempo levar em cada disciplina. Tá bom? Não existe ponto de corte entre as disciplinas, está lá no item 2.8 da nossa prova, tá bom? Uma outra orientação geral aqui é que que na etapa do ciclismo, seja o atleta solo ou da equipe, ele seja autossuficiente na sua hidratação. Nós vamos ter 2 pontos de hidratação e mais um café da manhã pós-prova para o atleta, mas a gente pede que a parte da hidratação seja reservada à parte da corrida, né? Ou se o camarada é de equipe, que deixe aí para o seu corredor a parte da água. A gente pede então que seja autossuficiente na sua hidratação na etapa do ciclismo, tá bom? Se o ciclista vier a falhar na sua autossuficiência, aí ok, ninguém vai penalizar ele por pegar água ali da corrida, mas a gente pede que não falhe, que tenha condições de fazer 4 voltas no lago, sendo autossuficiente aí com as suas caramanhosas, tá bom? Senhores, nós vamos ter um juiz móvel na prova, tá bom? Que vai estar monitorando ali a questão de regras gerais, né? E nós temos lá no item 2.12, aliás, que proíbe, né, qualquer agressão física ou moral aos organizadores e à arbitragem, né? Então eu peço assim que o pessoal esteja ciente das regras, ok? E que não faça nada que nos obrigue a desclassificar o atleta, tá bom? Então, se exaltar com o juiz, se exaltar com a organização, isso daí é passível de desclassificação, tá bom? O triatlo é um público disciplinado, é um público diferenciado, acredito que não vamos ter nada nesse sentido, tá bom? E acredito que vamos fluir bem. Vamos então agora para as regras específicas da natação. Pode fazer qualquer nado, pode alternar o nado durante o percurso, tá bom? Sem problema nenhum. A única coisa que a gente pede, aliás, a gente pede não, né? A única coisa que é obrigatório, que é de fato contornar as boias. Então, tendo como referência o estilo livre ali, o crawl, você tem que passar com o ombro esquerdo nas 2 boias, né? Vamos estar em formato de triângulo, vamos largar 250 metros a primeira boia, 250 metros a segunda e 250 metros para chegar de novo no ponto de partida, fechando aí os nossos 750, tá bom? Então você pode mudar de nado durante o percurso, você pode segurar sua boia para descansar, não tem problema nenhum, tá bom? É como se você estivesse numa maratona e caminhasse ou parasse um pouco, não tem problema nenhum, não vai ser desclassificado por isso. O que você não pode fazer é abraçando a sua boia, né, e avançando, ou seja, se valendo da flutuação da boia para avançar. Isso não pode. Isso nós vamos ter que encarar como um método fraudulento e vamos ter que penalizar o atleta, inclusive vai estar sujeito à desclassificação por isso, né? Outra coisa, a boia não é obrigatória, mas a gente orienta que se você está no seu primeiro triatlo ou ainda tem uma certa dificuldade com água aberta, você leve a sua boia, tá bom? Para qualquer pane, qualquer favoramento ali na hora, você segure a sua boia e não segure a boia de outro, porque aí você está impedindo o outro de avançar, e isso dá uma punição de 5 minutos. Para 5 minutos no sprint, uma punição terrível, né? Então, se você acabar segurando a boia de um outro atleta e impedindo o avanço dele, por mais que você esteja apavorado, por mais que seja para você não se afogar, a gente tem que aplicar punição em quem tiver esse comportamento, tá bom? Então, assim, tá inseguro, ou por mais que já nadou uma outra vez, não conhece o lago, a água às vezes é um pouquinho mais diferente da piscina, né? Leve a sua boia, tá bom? Se você está confiante, já é rato velho de triatlo, ok, vá sem a sua boia, não é item obrigatório. Mas para os freestimers, se não me engano, nós temos 24 freestimers aqui, né? Para esses aí, eu oriento que vá com boia, tá bom? E por fim, lembro que a roupa de borracha, ela está liberada desde já, independente da temperatura da água do dia. Dificilmente às 6 da manhã, por mais que o dia seja quente, a água vai estar
quente a ponto de dar uma exaustão térmica em alguém, né? Eu sou acostumado a nadar lá, eu tenho uma autorização do exército para poder treinar lá no lago, e no horário que a gente vai largar a prova, a água nunca teve quente, né? Então, está liberado desde já a roupa de borracha, tá bom? Até porque a gente entende que contribui para a segurança do atleta, para ele não se afogar, tá bom? Então, natação, eu acho que é isso, né? Vamos passar para o ciclismo aqui agora, né? Então, o pessoal saiu da parte aquática, ele vai contornar a área de transição, até vou ser redundante aqui no que eu vou falar, mas ele vai entrar pela entrada da área de transição. Não é para ele ir direto na bicicleta dele, porque senão aqueles que têm a bicicleta mais próxima da saída teriam vantagem ali em alguns metros. Então, todo mundo ali entrar pela entrada da área de transição, nós vamos ter um staff lá, acadêmico de educação física, sinalizando para onde entrar, e ele vai montar na sua bike só fora da área de transição. É proibido estar montado na bicicleta dentro da área de transição, sempre empurrando a sua bike. E outra coisa, antes de tocar na bike, você tem que colocar o seu capacete e clipar ele. Ele pode ficar um pouquinho frouxo? Pode. O que não pode é você tocar na sua bicicleta sem estar com o capacete afivelado, tá bom? Isso não pode. É uma norma de segurança que fala que sempre que você está em contato com a bike tem que estar com o capacete. Então não leve uma punição na T1 de bobeira. Chegou na área saiu da água, entrou na área de transição, enxergou a sua bike, chegue nas suas coisas e já coloca o capacete. Seja a primeira coisa que você faça, seja isso, tá bom? Aí você evita de levar a punição de bobeira aí. Na etapa passada a gente fez com plaquinha, mas a gente entendeu que poderia desfavorecer a aerodinâmica. Então a gente vai estar colocando o número na frente do capacete, né? Lembrando que o capacete, obviamente, uso obrigatório. Se você é atleta, você chegar lá na prova e esquecer o seu capacete em casa, e se não der tempo de buscar, amigo, desculpa, você vai perder a sua prova, tá bom? Você não pode largar seu capacete, tá bom? Tanto que só para tocar na bicicleta você já tem que estar com ele na cabeça fivelado, senão você ganha uma punição, tá bom? Então se atente para isso aí. Outra coisa, ó, ainda sobre a área de transição, é proibido familiar acompanhar o atleta na área de transição. No máximo ele pode ficar filmando de longe, tá bom? A área de transição só entra o atleta. Não é para familiar entrar na área de transição. Isso vai ser tratado com punição grave, tá bom? Porque pode vir aí a encostar numa bicicleta de alguém, pode vir aí a atrapalhar um outro atleta que está tentando também fazer a sua transição, vai ter um familiar ali fazendo vídeo. Então, assim, ó, só o atleta na área de transição. O familiar que quer filmar, quer acompanhar, ele vai ficar longe lá na pista de corrida, filmando, se quiser, ali a transição do atleta, mas jamais entrar na área de transição. E outra coisa, tenha cuidado para não derrubar a bicicleta dos outros, tá bom? Nós tivemos um problema aí que foi reportado até esses dias para mim, que um atleta, quando chegou na área de transição, sua bicicleta tava caída, ele falou para mim. Então, assim, ó, cuidado com o equipamento dos outros competidores, tá bom? Nós temos que ser ágeis, lógico, na transição ali, mas sempre com um espírito esportivo, né? Fazer as coisas rápido, porque a gente quer ganhar tempo na transição, mas também com discernimento. Se porventura esbarrou no equipamento de alguém, levante o equipamento do seu colega, tá bom? Não deixe jogado lá. Sim, de fato, começou a pedalar 4 voltas no lago, o próprio atleta tem que contar suas voltas, tá bom? A gente não tem chip, a gente vai ter controle manual em todo o lago, em torno de todo o lago. O staff lá, ele não está orientado a ficar bradando as voltas de quem tá ele taticando, tá certo? Até porque ele tem que ter o foco ali apenas indicar a volta ali do número, né? E o próprio atleta que tem que ter essa consciência, tá? Porque são 20 km, só 4 voltas, muito difícil ter confusão mental aí com essa quilometragem. Então, atleta é mais algo que você tem que gerenciar. Conte as suas voltas na etapa do ciclismo. Vamos lá, vácuo. Vácuo liberado. Porém, entre atletas do mesmo sexo. Não é para o feminino estar pegando vácuo com atleta masculino e não é para masculino estar pegando vácuo com atleta feminino. Ok? Isso também vai estar passível de receber orientação e se não corrigir de pronto, aí o camarada vai ter tempo acrescentado na sua prova. Tá bom? Vácuo liberado, mas apenas dentro do mesmo sexo. Vamos falar agora sobre ultrapassagem. Como que vai funcionar a ultrapassagem? Como que vai funcionar a ultrapassagem? Tá vindo aqui a bicicleta que está atrás, a esquerda tem que sempre estar mantida livre, sempre livre. Pedale sempre pela direita, mantenha a esquerda livre, tá bom? Então como que vai acontecer aqui, ó? Tá vindo a bicicleta que vai ultrapassar, ela tá aqui na direita, ela vai atacar aqui essa bicicleta, e essa bicicleta que está sendo ultrapassada, ela tem que permitir que essa avance. É proibido ficar disputando em paralelo. Isso aqui é atentar contra a segurança, e o camaradinha que está aqui à direita, ó, disputando em paralelo, não deixando esse passar, ele vai levar sua punição, se o juiz móvel perceber. Tá certo? Isso é uma norma de segurança e tem que deixar esse aqui tomar posição. Quer tomar posição de volta? Faça o mesmo. Ataque ele pela esquerda, ele vai ter que deixar você ultrapassar, você ultrapassa e vocês podem ir assim, brigando até acabar as 4 voltas. E o que a gente orienta? É igual quando você está dirigindo seu carro viajando. Se você vai ultrapassar na BR alguém, você ultrapassa e vai embora. Você não fica aqui na frente do outro carro, digamos assim, né? E da mesma forma aqui na prova, cara, se você vai ultrapassar alguém só para ficar aqui na frente dele, na verdade você está beneficiando esse cara que você ultrapassou, porque daí ele vai estar no seu vácuo permitido. Tá bom? Então a orientação é essa. Vai ultrapassar, realmente ataca, ultrapassa e vai embora, tá bom? Isso eu acredito que também facilita a segurança, mas o mais importante é o que está sendo ultrapassado, ele tem que permitir a ultrapassagem, tá bom? Da direita, se for observado alguém disputando em paralelo da direita, ele vai ser penalizado por atentar contra a segurança. Outra coisa também, ó, tem gente que não gostou, mas é a regra, inclusive, do World Triathlon, eu acho.
Proibido fone de ouvido. Proibido fone de ouvido ou caixinha de som enquanto tá na prova. Tanto na etapa do ciclismo quanto na da corrida. Né? Na natação o cara já não vai usar, né? Mas assim, ó, é proibido, tá bom? Por quê? Porque o ciclista ele tem que estar atento ao que ocorre em volta dele. Ele tem que estar ouvindo se alguém brada à esquerda ou brada que vai ultrapassar, sei lá, qualquer coisa. Ele tem que estar atento às orientações do árbitro, tá bom? Então, assim, ó, nada de fone de ouvido. Ele tem que estar atento caso a ambulância tenha que entrar em jogo para recolher alguém que venha se acidentar ou passar mal, algo do tipo. Então, a audição ela não pode estar comprometida com fone de ouvido e nem com caixinha de som, certo? Se isso acontecer, o camarada vai ser orientado na hora pelo juiz, tá bom? E se não corrigir de pronto, ele vai, a prova dele acabou ali, tá bom? A prova dele vai acabar ali, ele vai ser desclassificado. E isso aí entra naquilo de não desacatar a organização ou a arbitragem, tá bom? Não pode ser bagunça a prova, né? Então, não use fone de ouvido e não use caixinha de som, tá bom? É norma de segurança. A gente pede também agora assim, ó, descarte de carbogel, de embalagem de carbogel. Em frente à lixeira do rabo de peixe que vai ter, ou o atleta vai guardar no seu bolso. Né? O triatleta ele é um ser que tem um monte de bolso aí no seu uniforme. Usa esse bolso para guardar o seu descarte de embalagem de carbogel. É para daqui a pouco essas coisas não voar para dentro do lago, a gente ser chamado a atenção pela Corsã. Vamos saber que é nosso, né? Vamos saber que é nosso. E daí daqui a pouco a gente não tem mais a liberação do lago para poder fazer as nossas provas, tá bom? Então assim, ó, tomou o seu carbogel, não está visualizando a lata do lixo, cara, guarde no seu bolso, por favor. É igual quando a gente era criança, os nossos pais ensinavam pra gente comer uma bala, não tem lixinho, guarde no bolso. Quando tiver um lixo aí, você descarta corretamente. Lembrando que pode ser utilizado, então, qualquer tipo de bicicleta, né? Exceto as elétricas, tá bom? Vamos lá, então, agora falar um pouco do percurso da corrida. Corrida também, proibido fone de ouvido, tá bom? Aí vamos lá, você acabou tá indo na quarta volta, você vai estar lá no Rabo do Peixe com uns 20 quilômetros, eu acho, para quem estiver usando GPS, né? E aí ali já acabou a sua volta. Chegou, o que você vai fazer? Antes de cruzar a linha ali do desmonte, que vai ter um staff sinalizando também, além da linha vai ter um staff, você desmonte da sua bicicleta. Não é para entrar na área de transição pedalando. Antes daquela linha já tem que desmontar, descer da sua bike, tá bom? Se você entrar na área de transição montado na bike, você vai ganhar 1 minuto de penalidade. Que não já falei, 1 minuto no sprint é muita coisa. Mas assim, a gente tem que ser severo nessa parte porque também contribui para a segurança, né? Então, desmonte da sua bike antes ali de atingir a linha. Encostou na linha, tem que estar, a roda da frente encostou na linha, você tem que estar fora da sua bike, você tem que estar empurrando a sua bike já, tá bom? Se você vai parar antes de descer, se você vai fazer o desmonte em movimento, cara, não tem problema, pode fazer qualquer método. Desde que quando a roda dianteira da bike encostar a linha no chão, você já tem que estar empurrando a sua bike, tá bom? Então evite penalidade por bobeira, tá certo? E evite acidente também entre nós mesmos, né? O lago já é livre de veículos automotor, aí então tudo que a gente falou aqui da parte do ciclismo, de permitir ultrapassagem, não entrar na área de transição pedalando, tudo isso daí já contribui para daí nós não ter acidente entre nós mesmos. Né? Nós somos livres de veículos automotores ali no lago, então não vamos nós mesmos acidentar entre nós, tá bom? Vamos observar as regras de segurança. Agora sim, vamos para a corrida. Corrida também, né? Proibido fone de ouvido. Lembrar que tem na parte da corrida, é obrigatório você estar com seu número de peito já. Provavelmente na T2, né? Acredito que a maioria vai vestir ali o seu porta-número, né? E você não pode sair da área da transição sem o seu número. Aí você vai ser desclassificado. Não tem como ficar controlando quem não tem número ali na etapa da corrida e você tem que estar com o seu número e é isso. Não pode sair da área da T2 sem o seu número de peito. De preferência não, né? Lembrando o número de peito sempre para a parte da frente, tá bom? Agora aqui, ó, outra coisa. Parte da corrida. Proibido ser acompanhado por familiar, corredor pipoca, etc. É o corredor e a sua mente. Tá bom? É o corredor e os seus pensamentos. Familiar, amigo pipoca, alguém que quer fazer vídeo para você no percurso, é proibido. Tá bom? O único ali é um da organização, que se eu não me engano fechou 5 pacotes ali, mas aquele já é da organização. Tá bom? Então assim, ó, corredor. Proibido qualquer ajuda externa ou filmagem de alguém te acompanhando que não seja esse aí já previamente contratado, que é da organização e conhece as nossas normas. Tá? E isso já é uma medida de segurança, principalmente para o atleta não atrapalhar a prova dos outros. Né? Então fica aí essa nossa orientação. Isso aí está lá no item 3.33 do nosso regulamento. Outra coisa, pessoal, sei que algumas provas é permitido, mas assim, ó, a gente sabe que o triatlo exige bastante de nós, a gente treina 3 disciplinas que na verdade por si só já são modalidades, né, que é a natação, o ciclismo e a corrida. A gente entende que o apoio familiar é fundamental, tanto para a gente conseguir ter esse volume de treino semanal, diário, que for, como quiserem colocar, né, mas assim, na hora de cruzar a linha de chegada, o corredor tem que cruzar sozinho, tá bom? Então a gente pede assim, ó, para não cruzar a linha de chegada de mãos dadas com familiar, por exemplo. Principalmente, não cruze a linha de chegada com crianças. Por quê? Porque às vezes você está cruzando ali, mas vem alguém correndo atrás, capaz de bater numa criança, e a gente já causa um acidente que não precisava, entendeu? Que nem eu falo, a gente já é livre de carro, de veículos automotores no lago. Então assim, ó, não vamos nos acidentar entre nós, pelo amor de Deus, tá bom? Então assim, ó, cruze a linha de chegada só você. Da mesma forma, se você é o corredor da equipe, né? Depois você tira foto com a equipe. Você como corredor, você vai cruzar a linha de chegada sozinho, tá bom? Isso é uma norma de segurança e
nós temos que cuidar disso daí. Então, oriente seu familiar, oriente seu cônjuge também. Às vezes, numa boa vontade, né, tá ali torcendo, quer entregar a criança no colo, ou criança que já caminha ali, quer cruzar a linha de mãozinha com a criança, cara, mas isso daí pode dar um acidente assim, ó, muito feio, tá bom? Então, cruze a linha de chegada sozinho, tá? Da mesma forma, se você também quer fazer o seu pedido de casamento na linha de chegada, quer fazer a dancinha do TikTok, cara, cruza a linha de chegada, caminhe mais uns 2, 3 metros aí, faça aí o que você está pretendendo fazer. Não atrapalhe a chegada do outro. O que eu mais vejo no Instagram é isso. O pessoal chegou na linha de chegada, cruzou a linha de chegada, ele acha que a linha de chegada é só dele. Aí é pedido de casamento atrapalhando a chegada dos outros, é a foto dos outros, é a dancinha do TikTok atrapalhando a chegada dos outros também. Então, assim, seja consciente. Quer fazer isso daí? Faça, a gente acha que é legal. Se você gosta de postar isso, ou se você está pretendendo pedir alguém em casamento no dia da nossa prova, tá bom? Mas assim, ó, cruze a linha de chegada, caminhe uns 2, 3 metros, e aí faça a sua comemoração, tá bom? Outra coisa, diferente da parte do ciclismo, na corrida é permitido disputar assim em paralelo. O que nós vamos cuidar? O que não pode é bloquear o da frente, não tipo trancar passagem, tá bom? Isso daí é conduta antiesportiva, tá bom? Se nós plotar isso daí, o corredor que está bloqueando passagem, ele vai levar sua penalidade, tá bom? E a penalidade vai ser de 1 minuto por esse tipo de atitude não antiesportiva. Outra coisa que às vezes o camarada está em paralelo aqui, ó, aí um dos dois quer cruzar a linha de chegada e faz aquele clássico de abrir os braços assim, ó, né? Mas assim, a gente sabe que tem a maldade de trancar o outro de trás também. Então, se você está disputando, não faça nada na parte da corrida, você está disputando em paralelo, que é onde pode, não faça nada que possa vir a ser interpretado como trancado de passagem, tá bom? Vamos cuidar disso daí, a gente sempre tem um espírito esportivo, né? Acredito que, eu digo que o pessoal do triatlo ele é diferenciado, e nós somos mesmo, tá bom? Mas cuide para não dar uma interpretação errada do que você está fazendo ali, tá bom? E por fim, né, todo tênis de corrida tá permitido, mas sem bizarrice, né? Por exemplo, sem rodinha, sem é meio estranho ter que falar isso daí, mas o óbvio às vezes tem que ser dito, né? Roller não pode, tem que ser tênis de corrida. E qualquer, algo muito fora do padrão que a gente identificar, aí nós vamos estar ali orientando o atleta, e se for o caso, infelizmente desclassificando, tá bom? Pessoal, então esse é um resumo que eu acho que atende tudo que a gente precisa, tá alinhado para nós largar na nossa prova, tá bom? Se o pessoal tiver alguma dúvida e ficar com vergonha de perguntar no grupo, pode estar me chamando aí em inbox, tá? Que nem a gente fala, que nós da organização, a gente não lucra nada com isso. Até por isso que as nossas inscrições são bem acessíveis. Eu estava olhando o site da nossa federação ali. Tem provas ali, igual a nossa, que o preço é o dobro. Né? E não cabe a mim julgar aqui se o cara está lucrando, deixando de lucrar. Às vezes realmente o cara vive da organização de evento. Mas nós aqui nós temos essa característica. Né? É o nosso, para mim, é como um hobby montar uma prova. Eu gosto de montar pelo Santa Ciclismo aqui também pelo clube. A gente não pode ter lucro nenhum com isso e a gente faz porque a gente não quer que o esporte morra na cidade. Né? Até porque a gente tem aqui o Lago Dourado, que já está sendo chamado de Arena Triatlo de Santa Cruz do Sul, pelas suas características únicas aí, né? 2 pistas separadas, uma para corrida, uma para bike, livre de veículos automotores e tal. Então não seria justo, digamos, com os atletas do Rio Grande do Sul se a gente não promovesse provas aqui. Então assim, ó, algumas limitações a gente tem, né, por conta disso. Eu respondo muitas vezes no WhatsApp vocês ali, quando eu até brinco, né, quando meu trabalho regular e remunerado deixar eu estar respondendo aqui, passando informações, eu faço, né. Então, assim, eu gostaria, claro que a gente tem muito a melhorar, a gente quer melhorar, mas eu gostaria que o olhar crítico de vocês também levasse isso em consideração. A gente organiza para você ter mais um destino de triatlo no Rio Grande do Sul, com preço acessível, que favorece muito, principalmente o first-timers, ok? E a gente quer melhorar, mas pense com carinho quando você for fazer uma crítica, né? Faça uma crítica construtiva, que vá realmente somar para a gente ter um evento melhor na próxima temporada, tá bom? Ou na etapa seguinte, né? Então, pessoal, acho que é isso, né? Muito obrigado aí de vocês estarem confiando na gente, se inscrever para uma prova tão difícil, né? Nossa alegria é ver o pessoal aí concluindo seu triatlo pela primeira vez, tá bom? Aguardamos vocês. Venham com cuidado no trânsito aí, chegue um dia antes, se possível, né? Fique aí num hotel, não venha com pressa, tá bom? Cuidado no deslocamento, cuidado para não transportar a bike de maneira irregular, ser aí multado, ou até não conseguir chegar na prova, acabar ficando sem a bike, sei lá qual pode ser a multa que a polícia rodoviária pode dar, se prende a bike, sei lá, não sei essa parte, mas assim, venha com cuidado, venha aí para chegar bem, fazer a prova bem e voltar bem para sua cidade, tá bom? Então eu acho que é isso, fiquem com Deus, tá certo? Estamos aguardando vocês com muita alegria, tá bom? E Deus abençoe. Até dia 14 de dezembro. Antes de acabar aqui, ó, nós temos a nossa medalha dos top 10, tá bom? Essa aqui não é a medalha de conclusão, a medalha de conclusão da prova é aquela que é 1/3 de medalha, simbolizando que participou de uma das 3 etapas, né? O nosso desejo é que participem das 3 etapas, então é uma motivação o atleta ganhar 1/3 de medalha, que no final ele unindo as 3 ali forma uma medalha maior, redonda. Mas essa daqui, ó, os top 10 é a mais importante medalha que você tem que buscar, tá bom? Vai ser o top 10 masculino, né? E o feminino, devido à quantidade, a gente vai ver se vai fazer top 10 ou top 8. Estamos decidindo ainda com a organização, tá? Olha só que bonita a nossa medalha top 10. Em metal, né? Tem um dizer aqui para você atrás depois, tá bom? Eu acho que essa é a mais importante para você que veio para competir. Se você veio para competir mesmo, essa aqui você tem que buscar, tá bom? Essa top 10 é mais importante, eu acho, que até os top 5 geral, tá bom? Lembrando que os top 5 geral não pegam pódio de grupo de idade, tá bom? Mas ali do 6º ao 10º geral, eles podem pegar o grupo de idade também. Então vai ter atletas que vão sair com 3 medalhas.
1 ou 5 geral, que automaticamente vai estar no top 10, né? A top 10 é a de participação. E quem pegar o pódio do seu grupo de idade também sai com 3 medalhas. Do grupo de idade, top 10, se tiver entre os top 10, e a participação. E vai ter gente que vai sair só com a da participação, 1/3 de medalha, né? Mas tá tudo bem. Tá certo? O importante é nós, cada um dentro das suas possibilidades, fazer o seu melhor, tá bom? E concluir a prova aí com superação pessoal. O tempo, a gente acaba premiando ali por ter sido mais rápido, mas o tempo também é só um número. O importante é você se tornar um atleta melhor aí a cada competição, vencendo as suas limitações, né? Porque todos nós somos diferentes. Né? Um tem mais problema, outro menos problema. A gente nunca, na verdade, compete em condições ideais, né? Em condições iguais. A gente não sabe a correria da vida do outro, tá bom? Fica aí o convite, então, para que se você veio competir, busque o top 10, tá bom? Pessoal, agora sim, grande abraço, até a próxima.